A Mariana Rodrigues era jornalista, começou a faculdade de biomedicina e, há um mês, se tornou empreendedora no ramo de roupas infantil e adulto masculino e feminino. Fui mandada embora da empresa que eu trabalhava anteriormente, bem no meio da pandemia. Isso me abalou um pouco, porque na época eu também estava tratando problemas de saúde. E aí eu resolvi voltar, trabalhei em outros 2 jornais, só que aí eu vi que não era mais aquilo que eu queria. Então eu resolvi fazer uma outra faculdade, comecei a cursar biomedicina, que foi uma profissão que eu gostei, vi a grade, me adaptei. E aí eu sentia que era muito difícil voltar ao mercado diferente daquilo que eu já estava habituado. E aí, em conversa com a minha irmã, a gente tem uma empresa familiar, minha irmã já trabalhava com parte infantil, com vendas online infantil, e a gente decidiu, então, eu, ela e mais o meu irmão, a gente decidiu montar uma empresa e abranger mais isso, não focar só no infantil, mas sim na parte feminina e masculina adulto também. A empreendedora explica que o processo de abertura demorou em torno de 3 meses. Esse processo foi todo assim, foram meses antes disso, depois que eu saí do jornal ainda, a gente conversou um bom tempo, por uns bons meses, porque, lógico, existe o medo de não dar certo, existe o medo de fechar. A loja, localizada no bairro Jardim Aeroporto, foi estrategicamente aberta em uma avenida que está em expansão no local. E a gente decidiu abrir no bairro porque hoje a gente entende que as pessoas elas procuram muito mais no bairro onde elas moram ou nas proximidades dos bairros que elas moram. Muita gente está migrando do centro para os bairros. O Brasil registrou a abertura de mais de 1 milhão de empresas no primeiro quadrimestre de 2022. Com isso, nós temos 19 milhões de negócios espalhados no país inteiro. Desse total, 99% são de micro e pequenas empresas. Elas são responsáveis por 26% do PIB, Produto Interno Bruto. Os serviços que nós prestamos aqui, 90% dos atendimentos são para abertura de MEI, abertura de micro e pequenas empresas ou transformação, ou por alguma irregularidade, ou por realmente o negócio está crescendo e o MEI já não comporta, o faturamento não comporta. Hoje em dia, o faturamento do MEI é de 81 mil. Ainda está em trâmite na Câmara ali, um faturamento para 130, 144 mil, mas isso ainda está se discutindo, ainda está sendo viabilizado lá pela Câmara dos Deputados, já passou pelo Senado. Para o contador Wesley Bastos, esse crescimento expressivo de abertura de empresas se deu por conta da pandemia. Um aumento, ele é evidente, ele é real. Até porque depois da pandemia você teve um nível de desemprego que aumentou e depois que essas pessoas perdem os empregos, elas tentam de outra forma ou de forma informal abrir um negócio, um comércio, uma prestação de serviços. Depois que elas veem que esses negócios dão certo, elas tendem a querer estruturar essas empresas, esses comércios. O contador ressalta a importância de se buscar um profissional qualificado para quem pretende abrir ou regularizar uma empresa. O MEI, até a pessoa consegue fazer sozinha, né? Mas aí você tem, claro que você tem a celeridade, hoje em dia é mais rápido de você abrir um MEI. Porém, o que pode haver de empecilho é no âmbito estadual ou no âmbito municipal. Obviamente, a gente tem uma lei hoje orgânica que nós temos que seguir de trâmites que a gente precisa fazer após aberto o CNPJ, sem que você tenha mais para frente uma fiscalização, ou você seja autuado, né, e ou vem incorrer em multas por conta de uma irregularidade que poderia ser sanada com o contador ou com a pessoa que realmente entende da legislação vigente e possa te ajudar. Nessa escola, as conversas são parte da rotina dos alunos. Estimulados por uma psicopedagoga, eles debatem temas importantes como o bullying, palavra derivada do inglês que significa comportamento agressivo. Quando eles estão em roda e podem falar dos seus sentimentos, isso é importante para colocar para fora aquilo que realmente está virando uma dor para eles. E a própria galerinha fala das evoluções percebidas por eles no ambiente escolar. Ajudou muita gente a parar com as brigas, a gente está se relacionando muito bem dentro de sala de aula. Várias pessoas agora estão se juntando mais, a gente não está excluindo mais as pessoas e não é bom, certo, né? Muitas pessoas estão se relacionando, fazendo os amigos novos aqui, tipo o Guilherme, que chegou há um pouquinho de tempo atrás, e já fez muitos amigos aqui na sala. Através do diálogo, eles aprendem a distinguir a brincadeira genuína daquela que machuca e não tem graça nenhuma.
conhecem o poder da palavra e da superação. Muita gente aqui fazia brincadeirinhas sobre a aparência das pessoas, então eu acho que isso ajudou muito. Tudo, sim. Questão como... Na escola, posso falar? Na escola passada, eu sofria bullying por causa do meu cabelo. E as pessoas me chamavam porque eu tinha o cabelo cacheado. E aqui, como você está se sentindo agora, neste grupo? Melhor. Você consegue agora falar do seu sentimento? E você está se sentindo respeitada e acolhida? Sim. A psicopedagoga alerta também sobre as mudanças repentinas no comportamento das crianças. Se a criança é extrovertida e de repente ela começa a ficar mais quietinha, não quer sair, ficar no quarto, isso é um sinal. Então, estar atento ao sinal que a criança está dando para ela, para a família. E a família tem que estar presente nisso. E quando as crianças se retraem no mundo físico, elas podem acabar buscando refúgio no ambiente virtual. Por isso, é muito importante estar atento ao que elas acessam e com quem elas conversam aqui na internet. Nós sabemos que no dia a dia, hoje, os pais têm muitos compromissos. Então, não é a quantidade de tempo, mas a qualidade de tempo. Então, chegar no momento do dia, sentar e escutar, porque eles gostam de falar, mas às vezes os pais, os adultos dão uma brecada nisso e realmente eles começam a se fechar e começam a conversar com os pares, que são os colegas da mesma idade. E aí nós percebemos o quê? Que as informações ou as orientações não são as mais adequadas. E também a nossa maior preocupação é com relação às redes sociais, aquilo que eles estão encontrando. Porque muitas vezes nas redes sociais eles são colocados com desafios, né? Então existem jogos que desafiam o adolescente a mostrar que ele é algo que ele ainda não é, uma autonomia que ele ainda não tem. E aí sim a gente percebe que os problemas aumentam muito. Setembro Verde é uma campanha de conscientização sobre a importância das doações de órgãos e tecidos. Só nos primeiros 6 meses deste ano, 3.677 pessoas foram transplantadas no Brasil. No momento de dor, de sofrimento, quando a gente recebe a notícia do óbito, é muito difícil a gente iniciar um assunto tão delicado quanto esse. Então, acho que nada mais prudente a gente já mostrar pessoas que se beneficiaram, pessoas que estariam mortas hoje se não tivessem recebido um órgão, para poder discutir isso enquanto a gente está num momento um pouco mais calmo. Para quando a gente receber uma notícia tão dura quanto a de um óbito, a gente já esteja preparado, já esteja o desejo manifestado sobre ser ou não doador de órgãos. Segundo a Central Estadual de Transplantes, hoje Mato Grosso do Sul tem 469 pacientes à espera de um órgão. O estado está entre os que possuem maior índice de negação por parte da família de doadores em potencial. A média brasileira é em torno de 39% de recusa familiar, né? Quando a gente pensa que a média é de 39%, a gente vai ter estados onde a política de transplante é consolidada que vão estar em torno de 20%. E aqui no nosso estado a média sempre ficou em torno de 69%, 70%. Esse ano esse índice tem batido a casa dos 80%. Isso é muito preocupante porque cada doador pode ajudar até salvar a vida de até 8 pessoas, né? Então, assim, indicação de transplante ela sempre está relacionada com todas as outras possibilidades se esgotaram. Foi o que aconteceu com Dona Givanete. Disseram que eu não ia viver mais, né? Porque as que não podia fazer mais nada por mim, porque eu precisava fazer um transplante, eu não tinha como fazer. Aí foi que a outra médica falou para mim que tinha um amigo, que era o Dr. Gustavo, que ia falar com ele para ver o que era que ele falava. Aí ela falou com ele falou, não, diga a ela que eu vou lá, conversar com ela. Não dá alta para ela não, deixa ela aí, que eu vou aí. Aí ele veio. Na outra semana ele veio, conversou comigo, perguntou, é a senhora que quer morrer? Eu falei, eu não quero morrer não, mas quero que eu morra, que eu vou fazer o quê, né? Aí ele falou, não, a senhora está muito nova para morrer agora. Aí eu falei, graças a Deus. Aí ele chegou e falou assim, vamos fazer um transplante, eu disse, só se for agora. E deu certo. Transplantada há 3 meses, ela fala sobre o novo momento em que vive. Eu acho que eu nasci de novo, tenho outra vida nova, tenho 2 aniversários agora. Diante do benefício recebido, Givanete já avisou.
quer ser doadora. Eu vou até falar para minha família, se no dia que eu chegar o dia que Deus me levar, o que for bom que tiver dentro de mim, pode tirar tudo para ajudar os próximos. Porque assim como me ajudaram, eu quero ajudar os outros também. Pedro tem 18 anos e também foi salvo pelo gesto altruísta da doação. Ele reforça a importância de se discutir o assunto para que mais pessoas também sejam contempladas. Deve ser falado, né? Deve ser discutido tanto com a família, se não entender direito, procurar um médico especialista, né? Como o Dr. Gustavo, e conversar sobre isso, as pessoas começarem a entender mais, desmistificar muitas coisas que as pessoas ainda não conseguem entender, né? A questão de medicamento, de como é o procedimento, de que você recebe um órgão para viver uma vida nova, para você voltar à sua vida normal, de como era antes de você necessitar de um transplante, né? A esperança e a vida de gente como Dona Esteva depende única e exclusivamente dessa importante decisão de dizer sim. Diagnosticada com câncer no fígado, se sente privilegiada por estar às vésperas de receber um novo órgão. É uma felicidade muito grande, sabia? Porque muitas pessoas batalharam e não conseguiram chegar nem na fila. E eu tô com o quê? Poucos meses, estou na fila e com uma expectativa muito grande que talvez esse mês pode sair a minha cirurgia. Isso, como se diz, é como se eu fosse renascer de novo, porque vocês sabem que um câncer é um câncer. E essa cirurgia vai me devolver a minha vida. É importante lembrar que dizer sim para a doação de órgãos é rápido, fácil e burocracia zero. Não precisa de nenhum documento, não existe burocracia, é só uma questão de desejo, de expor o seu desejo para os seus familiares e os seus familiares que vão decidir naquele momento sobre a doação ou não. É uma conversa sobre amor, né? A gente não tem outra palavra para falar isso, porque naquele momento de tanto sofrimento, alguém vai ganhar uma vida nova por um desejo, uma manifestação simples. Então vamos conversar, vamos debater. Respeitamos também aqueles que não são doadores, né? Mas aqueles que puderem ajudar, a gente vai ter alguns exemplos aí de que ganharam uma vida nova graças a esse gesto de tanto amor. Aqui na casa da Ellen e do Gabriel é assim quase o dia todo. As crianças são vidradas no celular. Para você ter uma ideia, a Liana, de 3 anos, e o Sean, de 2, sabem como ligar o celular e escolher o que quer ver. Cada um tem o seu próprio aparelho e o uso é liberado. Cada um tem o seu celular. Levanta, né? Pede o mamá, já pede o celular junto com o mamá e aí fica mamando e assistindo. Aí terminou, largam o celular, aí vão brincar um pouquinho. Aí vão almoçar, né, da hora do almoço, depois da hora do soninho. Acordou, pega o celular de novo, assiste mais um pouco. Aí vão também se distrair, vão brincar, vão fazer outras coisas. À noite, quando vai deitar o celular de novo. Assim como a maioria, o celular nunca foi a primeira opção dos pais para a distração das crianças. No começo eu falava, meu filho meu não vai usar. Eu também porque falava que não, o pessoal fala que atrasa, né, o motor e tal. Daí foi indo, a gente falou, quer saber? Começou. Daí não começou a trabalhar. Né? Até mesmo pra gente fazer outras coisas, né? E aí ficou. Apesar de alguns estudos, o casal acredita que o celular não atrapalha no desenvolvimento dos filhos. Pelo contrário, para Ellen e Gabriel, isso acelerou o processo de aprendizagem. O desenvolvimento cognitivo ainda eu não sei se, né, segundo os especialistas, que afeta, né? Segundo que a gente ouviu também, mas eu não acredito muito, não. Eu acho que ela acelerou o processo dela. Eu te falo bem a verdade. Porque se ela falar, ela aprendeu a falar mamá, papapá, então isso aí acelerou ela a comer. A neuropsicóloga Janaína Lobo explica que o uso do celular atrapalha no processo cognitivo das crianças. O que as telas em excesso pode causar numa criança? Maior ansiedade, né? Porque é muito estímulo, é muita informação, é muita dependência
aquele mesmo recurso. Maiores dificuldades no desenvolvimento social e comunicativo, porque quanto mais a criança está ali na tela, menos ela está se envolvendo com os pares, com os adultos. Pode ter todo um aspecto relacionado ao sono, principalmente se a criança tem acesso às telas à noite, aquela informação visual das telas prejudica os hormônios do sono. Para as pesquisas, há outros problemas. Não é só para o atraso cognitivo que o celular é um vilão. Uma pesquisa científica recente mostrou que entre 2019 e 2020, a miopia cresceu em 40% nos jovens de 5 a 18 anos. E será que isso tem a ver com o contato cada vez mais cedo das crianças com as telas? Tratamentos propostos para tentar frear esse aumento da miopia, a gente não sabe exatamente o quanto esse impacto vai ser realmente presente na população, e o que vai causar na população daqui a 10 anos, 20 anos. Para o médico oftalmologista, o bom senso sempre é o melhor caminho. O grande problema que eu vejo é a exposição por longo tempo, seja para a criança, logicamente que a criança dos 0 aos 2 anos de idade vai ser muito mais prejudicada por esse uso abusivo de tecnologia, mas também a criança até os 7 anos, 10 anos de idade, ainda a visão está em formação, então ela também seria bastante prejudicada com o excesso disso tudo, o que na prática é o que a gente vê. Era apenas 1h23 da madrugada, quando os criminosos começaram a agir. Os furtos aconteceram nesta loja entre a 14 de julho e a 15 de novembro. Segundo o boletim de ocorrência, foram encontrados com os criminosos caixa de som, impressora, o valor de R$ 72. 2 indivíduos pegaram uma tampa de bueiro e fizeram obstrução da entrada aqui da loja. Já é a 4ª vez que a loja é furtada, só que dessa vez estava uma guarda municipal nas mediações, conseguiu ver, abordou os suspeitos já com os objetos que eles retiraram da loja. Eles foram autuados em flagrantes e furto qualificado. Eles estão detidos na DEPAC Centro e eles vão ser encaminhados para audiência de custódia e o juiz vai deliberar sobre a conversão na prisão preventiva. O delegado ainda fala sobre a segurança e como o trabalho vem sendo realizado na região. É uma área que está sendo monitorada, justamente foi visto pelos guardas municipais, justamente porque, por ter fatos anteriores, já há um monitoramento da região. No entanto, infelizmente, prende e logo aparecem outros para cometer novos delitos. Até o momento, a gente está enfatizando no aspecto da segurança pública no policiamento da região. A gente não pode deixar completamente todas as lojas guarnecidas, mas tendo aqui todas as madrugadas do jeito que vem tendo esse esforço de ter uma guarda municipal nas redondezas, já aumenta muito a chance da gente fazer uma prisão em flagrante e, evidentemente, coíbe de uma forma preventiva para próximas ocasiões não acontecer. A procura pela vacinação em crianças está baixa. Por isso, a Prefeitura de Campo Grande está realizando plantões de vacinação. A campanha segue, ela é executada em todos os dias da semana nas 73 unidades de saúde que a gente tem. Aos sábados a gente tem a estratégia de 3 unidades de saúde e sempre coloca a vacina em um determinado shopping. Então basta acompanhar nosso calendário para saber o local, o melhor local para essa pessoa poder se dirigir para tomar a vacina. A poliomielite também está entre as vacinas menos aplicadas. A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é que a gente vacine 95% do público, falando em relação à poliomielite, que é a campanha que a gente tem uma meta para cumprir junto ao Ministério da Saúde, de 95% de cobertura em cima do nosso público-alvo, que seria crianças de 1 a menor de 5. Em Campo Grande, esse público gira em torno de 57, um pouquinho mais de 57 mil crianças. Infelizmente, até o momento, a gente vacinou um pouco mais de 12%. Isso é muito grave, então a gente precisa reforçar junto a pais e responsáveis que têm essas crianças nessa faixa etária de 1 a menor de 5, que precisa levar seu filho para tomar essa dose adicional da vacina contra a poliomielite. Em Campo Grande, apenas 7.290 das crianças foram vacinadas contra a poliomielite. Já na campanha multivacinação, que abrange crianças e adolescentes de até 14 anos, foram 12.773, um total de 24.308 doses aplicadas. Nessa campanha multivacinação, as doses aplicadas contra a poliomielite estão sendo tomadas em gotas. Mas, mesmo assim, muitos pais não levam os seus filhos e isso pode ser prejudicial no futuro da criança.
As vacinas, elas são excelentes ferramentas de prevenção para toda a população, né? Inclusive a vacina da poliomielite e do sarampo, elas foram responsáveis pela erradicação dessas duas doenças no Brasil. Infelizmente, a gente teve a reintrodução do sarampo agora em 2019, aqui na capital e no país. Então, a gente precisa realmente do apoio de toda a população em relação à vacinação. As vacinas, elas servem como uma medida para evitar complicações decorrentes de uma infecção, então elas evitam as formas graves, então elas não evitam que a pessoa pegue uma infecção, né? É da mesma maneira em relação à Covid. Então, a pessoa com a vacina tomada, né, ela tem menos risco de desenvolver complicações decorrentes daquela infecção e, claro, algumas sequelas que principalmente a poliomielite acaba deixando na criança. Como é o caso dessas mamães aqui. Elas sabem bem a importância de levar sempre os filhos para vacinar. Ele tem 1 ano e 2 meses, eu sempre venho acompanhando, né, a consulta de rotina, a vacinação, né, com os meses, né, tem que todo mês tomar, né. Aí eu sempre venho acompanhar, a caderneta dele está em dia. É a cadernetinha aí fica agendado, né, aí eu venho e trago todo mês, né, as vacinas que tem que tomar. A caderneta dela está completa. Uma faixa estreita de tecido na cor verde e com estampa de girassóis, muito parecida com as utilizadas para fixar crachás. Guarde bem essa imagem, pois cada vez mais você verá pessoas usando esse acessório. Ele serve para identificar com mais facilidade pessoas com síndromes ou doenças não visíveis, permitindo que recebam o suporte e o atendimento adequado. A maioria dessas pessoas que têm doenças não visíveis, a questão da espera é muito difícil. No caso do autismo, pode ter várias crises, surtos. Algumas pessoas com a doença de Crohn pode ter disenteria, dependendo da quantidade de espera. Criado em 2016 por funcionários de um aeroporto na Inglaterra, o cordão girassol é adotado por vários estados brasileiros. Em Mato Grosso do Sul, a expectativa é que um projeto que torna o símbolo uma lei estadual seja aprovado ainda em 2022. O projeto já passou, eles falam, na primeira votação, com votação unânime para que seguisse. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça, também tudo dentro da legalidade, e agora está em fase de segunda votação. A gente acredita aí, como estamos em época de eleição, que dentro de 2, 3 meses a gente acredita que vai virar lei, sim. Diogo é pai de Pedro Luca, de 14 anos, que usa o cordão já há 1 mês e meio. Depois que a gente começou a usar o cordão, já faz 1 mês e meio já, recentemente eu presenciei na fila também do aeroporto, nós ficamos na fila e logo de cara as pessoas assim, olhavam assim, ele está ali por causa do cordão, não só por causa do cordão, mas por causa que ele é uma criança especial. Então isso assim, pra gente que tem um filho especial, é de suma importância, né? É bem legal a gente perceber isso no olhar das pessoas. Quem quiser adquirir os cordões consegue encontrar facilmente na internet. E a partir de agora, ao ver o cordão, você já sabe, tenha empatia. O que a gente busca para os nossos filhos nessa sociedade é empatia, porque eles são cidadãos, como todos, né? Então, com a lei do girassol, a gente quer humanizar um pouco mais a sociedade, que eu acho que é isso que está faltando.